Agora que nós já temos a versão 1 funcionando, então vamos fazer o seguinte, no lugar de fazer isso daqui, ó, tipo João, de isolar, novamente, em vez de ir para uma outra página, no caso a gravar.php, né, e daí a pessoa clicar aqui e daí sim ver a mensagem que foi enviada, a ideia é que ao clicar no botão enviar, essa mesma página abra e já apareça a mensagem da pessoa aqui embaixo. Tá? Quer dizer, fazer numa página só. Então, para fazer isso e até manter o histórico da coisa, deixa eu organizar melhor o projeto. Eu vou criar dentro desse projeto a pasta versal 1 e outra chamada versão 2. E esse www é da versão 1, tá? E agora eu vou colocar um outro aqui, que vai ser a pasta pública da versão 2. Claro, vou dar uma apontada uma correção no apontamento aqui do documento root do Apache. Então pega desktop, livro, versão 2, www, ok. Vamos ver o Apache iniciar. Liga, Apache. Aí, beleza. Então agora desapareceu tudo, claro. Bom, para fazer isso, vamos ver o que a gente vai copiar da versão 1 e o que nós não vamos copiar. Tá? Uma das coisas que vão ter na versão 2 é o conecta e o index. Tá? Então, isso daqui continua igual. Vamos ver. Beleza, apareceu. E claro, vamos mudar aqui para versão 2. Vamos fazer isso aqui, é o básico em uma só página, tá? E tá aí, essa vai ser a nova versão do nosso negócio. E claro, eu não trouxe o arquivo gravar, então se eu pedir para enviar aqui, ó, vai dizer que o arquivo não foi encontrado. E essa é a ideia, porque aqui no lugar da ação ser ir para o gravar, ela vai ir para o próprio index, quer dizer, para esse mesmo arquivo aqui, para ele mesmo. Eu submeto e ele vai para ele mesmo, tá? Como é o index, então, e é o primeiro arquivo do documento root, né? Então eu posso colocar uma barra aqui, ó, e dar na mesma, quer dizer, vai enviar para cá, tá? Senão eu colocaria o nome do arquivo, e essa é a ideia, significa remeta para ele mesmo. Se fosse qualquer outra coisa diferente de index não tivesse na raiz do documento root, eu teria que botar o nome, tá? Enfim, agora essa informação é enviada para cá e, opa, faltou dar um refresh aqui. Pronto, ó, ela é enviada para cá, mas não acontece nada, claro. Por quê? Porque eu tenho que saber quando que o cara clicou no botão enviar e quando o cara abriu a página por aqui por cima, quer dizer, ele só entrou na página, ele não clicou em enviar e logo não tem que salvar a mensagem, tá? Para fazer isso, uma das coisas fundamentais eu vou ter que diferenciar quando o cara clicou no botão. E para fazer isso, eu vou utilizar a variável post. Como assim? Eu sei que post, quando eu submeter esse formulário, ele vai popular essa variável post com as informações daqui. Quando essas informações não... Quando esse post tiver vazio, então é porque eu não cliquei no botão enviar. E quando esse post estiver cheio, é porque foi clicado no botão enviar. Tá? E no PHP, uma coisa interessante acontece, que se eu fizer isso, ó, eu estou colocando um array aqui, né? E eu coloquei esse post dentro de um if. Eu posso passar um array para um if no PHP e ele me diz que se esse array aqui não tiver nada dentro dele, então é a mesma coisa que se fosse um false. E se for um array com qualquer coisa dentro dele, então é true. Então eu sei que... Ó, eu vou colocar aqui, ó, que se é true é porque o cara clicou no botão enviar, tá? Daí eu sei, por quê? Porque vai ter alguma coisa dentro do array, vai ter o nome e o texto vão para lá, logo é porque ele clicou no botão. Se não, posso abrir a página aqui, ó, percebe, ele não morre, né? Agora a hora que eu clicar no botão, opa, clicou no botão enviar.
E essa é a ideia, quer dizer, se clicou, então ele entra aqui. Bom, e para que se faz essa verificação aqui? Porque se ele clicou no botão, eu tenho que salvar no banco de dados, ou seja, eu tenho que pegar essa informação aqui, ó, copio da versão 1, né, e vou colocar aqui dentro, ó. Tá vendo? Se ele clicou no botão enviar, então pega o valor nome do post, pega o valor texto do post, coloca nessas variáveis, inclui uma conexão com o banco de dados e salva a mensagem lá dentro. Depois, inclui a conexão com o banco de dados, lê o que está no banco de dados, inclusive essa que talvez tenha sido salva aqui antes, e aí converte no array mensagens e exibe. Tá? Percebe que tem dois includes aqui, isso é desnecessário. Como está conectado com o banco de dados é uma condição imprescindível aqui para que isso aconteça, então eu vou deixar o conecta aqui em cima e vou excluir ele desse if aqui. Ó. Pronto. Então a primeira coisa que faz é conectar com o banco de dados. E logo em seguida verificar se foi clicado no botão post. Se foi clicado, salva a mensagem no banco de dados. Se não foi clicado, beleza. Então simplesmente ignora isso daqui, né? E faz o que? Aí manda outra informação para o banco de dados pedindo para selecionar o que tiver lá, né? Transforma esse resultado num array e manda ver, tá? E aí tá pronto. E aí é só isso mesmo. Então vamos voltar aqui a situação, ó. Então você botar, já foi João, Pedro, Maria, o Antônio, né? E o Antônio diz boa tarde. Tá aqui, né? E agora vamos ver o que acontece. Tcharam, viu? Antônio diz boa tarde e foi direto para cá. Não existe mais página intermediária na jogada. E essa é a versão 2. É como fazer isso daqui, tá? Então o segredinho tá aqui, ó. Se tiver alguma coisa no post, é porque o cara clicou no botão enviar. Logo, se for para salvar, só vai ser salvo dentro dessa situação. Ah, e claro, tem gente que vai fazer isso pela primeira vez, às vezes faz isso. Deixa para botar isso aqui, ó. Qual que é o problema? Ele primeiro lê as mensagens do banco e depois coloca a última que foi postada. E claro, a última mensagem postada não aparece nessa situação. E por quê? Porque eu primeiro tenho que verificar se o cara postou alguma coisa nova, daí eu já coloco de antemão no banco, para que quando eu for buscar os resultados de lá, aquela possível mensagem postada, cachorrada, já esteja lá. Bom, e antes que os cachorros se matem, deixa eu fechar essa aula aí. Então, valeu, fechou a versão 2. Até mais.